Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quinta-feira e agora é hora de esporte em nome de Memorial. O esporte vive dentro da gente. O lutador de Praia Grande, Vitor de Matos, ficou em segundo lugar na primeira etapa do São Paulo Open Internacional de Jiu-Jitsu. O campeonato aconteceu em Barueri, São Paulo. Vitor conseguiu a medalha de prata, disputando na categoria adulta, faixa marrom, peso até 73 quilos. Lembrando que os Jogos do Santos, hoje o Santos enfrenta o Grêmio pelas oitavas de final na Copa do Brasil. O jogo acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 20 horas. Técnico Filipão, vamos ver como vai ser esse resultado. Quem? Eu? Lógico, torcendo para o Santos. Você tem dúvidas disso? Vamos ver o jogo, vamos ver o que acontece. Bom, aqui ao meu lado, Giselma Xavier, ela é psicopedagoga e terapeuta educacional. Tudo bem, Giselma? Tudo bem, Bom Douglas. dia. Bom dia. Acordar cedo não é muito seu forte ou não? Não, eu costumo acordar cedo. Não saio de casa cedo, mas levanto cedo. A Giselma Xavier, além de psicopedagoga, ela já participou de várias entrevistas e eu tenho certeza que a sua participação hoje vai provocar ao nosso telespectador uma curiosidade, uma vontade grande de ligar no 3041-6777 e tirar algumas dúvidas. Nós conversávamos muito rapidamente aqui no intervalo a postura, hoje, a característica do estudante, que eu vejo o estudante com uma rebeldia muito aflorada. Essa tendência, você como psicopedagoga, é uma tendência de limite ou uma tendência ainda de modificação? Aonde eu quero chegar? Não existe o respeito do aluno com o professor numa sala de aula. A gente observa no entorno de vários colégios, um comportamento tão agressivo por parte desses estudantes, seja num curso universitário, como também no ensino médio, por exemplo, e eu fico imaginando como que eles devam proceder dentro de uma sala de aula. Isso causa preocupação para o ensino, Giselma? Sim, porque assim, a partir do momento que não se tem um relacionamento saudável entre o dar e receber informação, não se tem ensino nem aprendizagem, Agora, é um processo de transição que pede limites. Aí é que tá, pede limites. E nem sempre o responsável familiar, o pai ou a mãe, ou seja, aquele tutor, consegue impor esse limite. Aí é que entra o grande desafio, O papel da escola é garantir o não abandono intelectual e a família é o emocional, E isso, lógico, afeta na parte educacional, motivacional e, por consequência, a dificuldade que o professor tem, que ter o educador, para tentar, no mínimo, passar aquele ensinamento para o aluno, Sim, sim. É o que a gente chama do tripé, Assim, a crise começa no indivíduo, atinge a família, que vai para a sociedade. Então, não tem como. Se você, assim, porque o que acontece hoje? Por N fatores, Douglas, tem a questão da tecnologia, que também é um fator importante. O cara não tem escuta, eles não estão mais ouvindo. A questão é que ele chega, ele não consegue, não é que ele não queira, ele não consegue mais te ouvir. Tá carregado de informação e, ao mesmo tempo, o desafio emocional dele também é grande. E isso já a partir da adolescência, da fase adulta, do jovem para adulta? Não, infantil também. É mesmo? A coisa está muito precoce. É que, assim, nós temos limites em diagnósticos, porque se você der um diagnóstico que não vai de acordo com algumas leis, você corre um risco muito grande. Mas, por exemplo, a gente sabe que um psicopata, ele nasce. Então, você consegue diagnosticar isso na criança. Só que eu não posso, existe uma lei aí, o próprio estatuto te proíbe de você sequer dar o indício de um diagnóstico. Mas isso aí todo mundo já sabe, o psicopata ele nasce. E é uma coisa que é clínica. Então, desde a tenra infância, você já tem indícios comportamentais que podem te ajudar. Agora, e o fator família? Qual o diferencial nesse resultado e nessa influência desse jovem, desse adolescente, ou seja, das crianças de uma forma geral?
A capacidade que se tem de lidar com a realidade, sem camuflagem, sem maquiagem. O pai, a mãe, o responsável, olhar, independente de ser filho, saber que é um ser humano que tem predisposição a ter comportamentos abusivos, inadequados. Primeiro lugar é isso, você aceitar que o seu filho, ele tem tendência a ter um comportamento inadequado socialmente falando. E aí depois vem a questão do preparo de lidar com isso, um preparo afetivo nesse relacionamento. Giselma, não é sempre tão fácil assim dos pais saberem que tipo de educação, de afeto pode oferecer ao filho para ganhá-lo e entender o que ele esteja passando e ajudá-lo. Você falou muito bem, nós estamos com excesso de informação e os jovens, principalmente, por esse excesso de informação, eles não dão oportunidade de ouvir, de participar. Eles acham que eles são fortes suficientes, independentes suficientes para fazer aquilo que querem. E aí é que mora o perigo. Por exemplo, nós temos os adolescentes que hoje todos eles têm, pelo menos eu diria que 90% têm um aparelho celular. Então você vê no ponto de ônibus, numa fila, comendo, no almoço, na janta, no lanche, eles estão sempre ali com o smartphone e também nos computadores. E a preocupação é que você vê, é como se fosse um mundo só deles, que não existisse nenhum outro mundo externo, a não ser aqueles que eles estão vivendo e praticando nesse século XXI, no século da informação. Até que ponto a internet, a globalização pode ajudar ou está atrapalhando os jovens nos dias de hoje? Essa discussão já foi travada em sala de aula? Vem sendo travada, né? Tudo depende, assim, da clientela que você tem, do seu público. Tudo que existe tá para você te favorecer. Tudo que existe no mundo, tudo que é criado é para te favorecer, que nem a eletricidade. Não dá nem para imaginar vivermos sem eletricidade. Mas se você deixar toda a luz acesa do teu apartamento, a conta vai vir alta. Então, o excesso também é prejudicial. Isso, e um dia um homem criou a cadeira elétrica. Então, tem essas duas vertentes, né? Agora, cabe aí, Douglas, a questão do bom senso. Do bom senso. Eu acho assim, é um absurdo a gente sair, ir no restaurante, na pizzaria e ver casais, pais e filhos comendo, cada um ao lado, mas não estão juntos, porque estão teclando. Parece que cada um está dentro de uma cabine, vivendo a sua vida, uma bolha individual, né? E você sabe quando eu saí com a minha filha e fomos numa temaqueria e tinha assim, um casal na frente, cada um no seu celular. Aí quando o pedido chegou, estava errado. Aí ele falou assim, mas você pediu isso? Não, foi você que pediu. Ou seja, eles não estão presentes. Maluco isso, né, a gente entender. Bem maluco, e assim, foi presencial. Eu olhei aquilo, aí eu até olhei para minha filha e demos risada, assim, né, da situação, não do casal, mas das circunstâncias. Nem eles se deram conta. E eles também, vamos supor, esses casais, essas pessoas que têm essa prática, eles não conseguem observar? Será que eles estão tão, assim, anestesiados, que não percebem que eles estão se afastando uns dos outros? Sim, eles estão alienados, né? Você sabe que eu venho de uma geração, e você também, acredito, que nós ouvíamos muito que a televisão era limitadora. Exatamente. Eu fui sempre uma defensora da TV. Acho que é um instrumento fabuloso de informação, de expansão de consciência. Sempre defendi. E hoje eu me sinto muito à vontade, porque todo mundo tem saudade da televisão. Todo mundo está com muita saudade devido por causa do celular. Eu tenho colegas, né, de trabalho que falam assim, caramba, aí eu critiquei tanta televisão. Aí eu dou risada, porque eu fui uma das mais que defendi. Por quê? Porque naquele momento nós já éramos orientados socialmente a trabalhar uma questão do filtro, né? Você saber filtrar a informação, não você servir ao instrumento, mas se servir dele. Agora... E quando você fala só assim, eu me lembro que uns 8 anos atrás, né, como radialista, eu estive com você e eu falei assim, a maior crise do século XXI é de relacionamento. E está aí. E vai se afetar cada vez mais. Agora, o fato da gente, do brasileiro, não ter informação, a cultura suficiente também, isso é prejudicial
ou em países desenvolvidos esse quadro também é o mesmo, Gisela? Não, é o mesmo. O que muda é a camuflagem, aparece mais. Nós vivemos num país onde tudo é potencializado, né? A gente vive um momento aqui do nosso país onde as verdades são maiores. Em outros países, não. A questão tem mais controle, né? Como se tivesse um processo, assim, de maquiar o que está acontecendo. E lógico que também já tem profissionais mais habilitados, né? Algumas coisas são muito novas para a gente, como a questão da terapia, né? É isso que eu ia entrar justamente nesse assunto. Para que o telespectador possa entender e provocar perguntas, no 3041-6777, o que significa a terapeuta educacional? Ela atende individualmente, ela atende de uma forma coletiva, um grupo de pessoas, tem idade para atender? Então, na verdade, a terapia educacional é um nome mais popular à psicopedagogia. A psicopedagogia é a união da psicologia com a pedagogia, ou seja, é a alfabetização intelectual, que é o papel da escola, alfabetizar intelectualmente, da estrutura intelectual, unida, harmonizada à alfabetização emocional. Então, na verdade, o psicopedagogo, ele vai preparar, vai criar uma forma, uma estrutura de pensamento para o cidadão aprender a organizar as ideias, respeitando as suas emoções, os seus limites emocionais. Então, a terapeuta educacional é aquela que vai lidar individualmente, coletivamente, em âmbito familiar, depende da necessidade de cada grupo, de cada indivíduo, em prol dessa adaptação, entre aspas, social. Tá? E a terapia educacional, você tem observado que ela tem sido desenvolvida em muitas escolas e tem obtido algum resultado significativo que a gente pudesse já informar ao telespectador? Eu conheço trabalhos isolados, é uma coisa muito nova. E por ser muito nova, tem poucos adeptos, Sim. né? Depois que vai para o coletivo é que as pessoas passam a procurar. Agora, trabalhos isolados a gente tem, sim, tem grandes trabalhos acontecendo, mas ainda são muito isolados, não se uniram, não criou uma força. Está na individualidade, não foi para o coletivo ainda. Estamos conversando com a Giselma Xavier, ela é psicopedagoga e terapeuta educacional. Giselma, eu fiz um comentário, logo quando terminou a Copa, eu não consigo entender por que tanto tempo para que o aluno fique de férias, fique longe da escola. Sem contar com Copa, férias em janeiro, aí às vezes as aulas começam ou na metade de fevereiro ou após o carnaval, aí depois tem férias de julho e depois férias em dezembro. Eu somaria, sem medo de ser feliz, pelo menos 90 dias de férias, no mínimo, num ano. E isso num país onde nós precisamos urgentemente de uma política educacional que atinja todo o território nacional, toda a União. E agora, com a Copa, aí você teve mais por exemplo, eu tive conversando com um amigo e falei, poxa, Douglas, meu filho no começo de junho saiu de férias, aí depois emendou julho, ele voltou para a aula só em agosto. Ah, mas ele começou mais cedo, começou em fevereiro, mas mesmo assim, ou seja, não está faltando mais oportunidades de aproveitamento com relação à carga escolar nas escolas? Sim, aí entra a questão de bons projetos, né? Bons trabalhos. Aí depende né? do quê? Da instituição? Da instituição e do corpo docente que a compõe. Né? Quando se tratando de órgão público, fica mais difícil. Você leciona no Estado? No Estado e no Estado faço também, como é que foi particular. só para a gente poder... Teve essa paralisação? Como você falou, exatamente como você falou, né? Teve essa paralisação, foi até antecipado, né? As férias foram... Porque a Copa começou dia 13 de junho. Isso, mas foi até 13 de julho. Não, mas nós, no Estado, nós iniciamos 14 de junho e fomos até 14 de julho. No entanto, essa cultura de desvalorização ao conhecimento existe, acaba tendo uma emenda, isso é fato. Sim. Muitos alunos, não todos, mas muitos, só retornaram em agosto. É uma questão cultural. Nós temos uma questão cultural de abandono e de desvalorização ao conhecimento. Né? E isso é nosso. Vai levar um tempo ainda. Por exemplo, o Alexandre Pasqualini, da Enseada no Guarujá, Giselma, a senhora acha que existe um desinteresse maior hoje por parte dos adolescentes nas escolas?
Sim, né? Sim, até porque eles vêm com outro instrumento, com uma tecnologia, os caras já vêm carregados de informação, a família não coloca limite. Eu tenho adolescentes que ficam até 2, 3 horas da manhã e na internet, navegando naquele mundo... Ou jogando, seja lá o que for, e quando ele chega, por exemplo, no período da manhã, ele já não... ele quer dormir. Ele quer dormir. Essa é a verdade, né? E como lidar, como evitar? É conquistar, é conversar, é ser mais duro, é desligar o computador, é arrancar o computador? Que alternativa? Aproveitando que a Giselma está participando até para dar uma resposta ao telespectador. Então, isso vai assim, o diagnóstico tem que ser feito de acordo com a realidade da unidade. Por exemplo, eu coordeno o período noturno de infratores. Quando eu digo de infratores, são infratores. E a gente tem esse agravante, até o uso da tecnologia, muitas vezes do link lá fora, para estabelecer ações, né, ilícitas, tá? Isso é um fato, eu não posso negar. Sim. O que a gente tem feito? Uma coisa que está dando muito resultado ainda é o esporte, engraçado, né? Estamos formalizando um campeonato de tênis de mesa, onde os caras esquecem a tecnologia, eles ficam ali focados, porque é uma maneira que eles têm de canalizar ainda aquele instinto primitivo, porque a infração vem ainda do instinto muito primitivo do ser humano, né? O instinto de sobrevivência, qualquer que seja o preço que eu tenho que pagar, eu tenho que sobreviver, e para isso eu faço qualquer coisa. Isso é o instinto de sobrevivência. Então, assim, o esporte... Quando você cria um sentido, dando um significado para a ação, e ele se encontra, ele se vê inserido nessa questão da disputa, dá um resultado muito grande. Aí vai de cada um, isso no período noturno, por exemplo. No diurno, isso já não funcionaria, no período diurno. Teria que ter outro tipo de estratégia, né? Por exemplo, assim, seminários, por exemplo, palestras funcionam muito mais para o período diurno, principalmente o matutino da manhã funciona bem. Sim. Agora, o da noite, o que está funcionando é o esporte. E aí você tem que ter uma equipe com uma capacidade de trabalho muito grande e predisposição a enfrentar grandes desafios. Porque, assim, eu sou responsável por garantir o desenvolvimento intelectual do sujeito. No entanto, esse desenvolvimento intelectual, se eu estou lidando com infratores, Douglas, é uma coisa assim que eu bato muito e é muito difícil as pessoas conseguirem ter esse nível de percepção, é que a gente não instrumentaliza o sujeito. Ou seja, você não dá conhecimento para quem não está preparado para se utilizar dele. Né? Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo... Mas esse conhecimento ele também tem que trazer ao longo do tempo, né? Por exemplo, no ensino básico, até chegar no ensino médico, fundamental... Porque ele não vai adquirir isso quando ele chega numa faculdade, por exemplo. Se isso é uma construção que se perdeu. Porque a gente eu dou aula particular para universitários e você vê que eles estão assim, sem noção nenhuma, principalmente da sua área, viu? Assim, o jornalismo, nossa, a comunicação social como um todo, porque eu sou professora de literatura, na verdade, e de comunicação. Quando eles vêm para tirar dúvidas, você vê que o cara não tem a base, não tem como eu introjetar um processo de criação. Porque o cara não tem a base, ele não consegue decodificar uma informação no processo de leitura, ele se perde. Então, isso eu estou falando de frutos de escolas particulares, tá? Não é só do órgão público, não. O órgão público, eu tenho assim a escória, digamos assim, mas o particular é muito carente. É muito carente essa questão do conhecimento. E olha que você está falando aqui do estado de São Paulo, né? Sim, o estado de São Paulo Imagina se você vai para outros estados. Eu peço sua licença, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, tem mais perguntas no 3041-6777. Eu volto a conversar com a psicopedagoga e terapeuta educacional Giselma Xavier. Eu volto já com Hora Geral.